De Frei Luca Pacioli, um dos pais da contabilidade, à saúde estética contemporânea. Recebo o Dr. Rodrigo Costa, especialista na área da gestão e mais do que isto, uma pessoa que tem oferecido mentorias em nível nacional e oferecido resultados de extrema relevância para profissionais da saúde. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de abrir esse nosso podcast. Quem é o Dr. Rodrigo Costa? Bom, primeiro, obrigado, né, por me receber aqui e pela oportunidade de trazer esse tema que hoje a gente está levantando essa bandeira por conta da dificuldade que os profissionais estão tendo em gerir seu negócio. Bom, Rodrigo Costa, ele é contador de formação, tem algumas pós-graduações aí voltadas a vendas, a finanças. Hoje estou doutorando aí em gestão de empresas a nível internacional. E também tenho 2 livros hoje escritos falando, né? Um falo de patrimônio financeiro, o outro eu falo de gestão de clínica propriamente, baseado no método que eu criei e baseado também nos resultados dos mentorados que participaram. Hoje, né, sou recordista em vendas dentro de um banco que eu trabalhei. E o que que eu fiz? Peguei o método do banco e implantei nas clínicas numa menor proporção, é óbvio, Perfeito. e tem dado um resultado muito significativo aí para as clínicas. Doutor, algo bem interessante da contabilidade, a ideia de registrar, a ideia de ter informações. Eu gosto muito, algo bem interessante na contabilidade, quando os pais da contabilidade é um Frei. E Frei Luca Pacioli que registrava essas informações. Como profissional atual, ele aceita a ideia de registro, de se dedicar um pouco no início para depois ter as benesses do futuro, ou ele tem alguma resistência? O que que acontece? É perfil de pessoas, né? Perfil comportamental. Quando a gente olha para donos de clínicas, de fato eles caíram de paraquedas ao fazer uma gestão Sim. de clínica, porque o que eles gostam é da prática clínica, da técnica. Porém, eu até brinco, né? Se eles querem participar só da parte técnica, de fato eles deveriam procurar ser CLT e não empresário. Uma vez que eu Sim, abri CNPJ, de fato eu tenho que registrar, acompanhar indicadores, acompanhar a performance, e isso de fato dá um pouquinho de trabalho para quem não gosta. Para quem gosta, eu, como gosto muito de números, eu não costumo tomar decisões baseadas em achismo, tudo baseado em estatística. E perfeito. se as pessoas agissem dessa forma, utilizando mais o lado racional e não o lado emocional, isso faria com que ela não tivesse aí com tanto déficit, inadimplência, com tudo que vem acontecendo dentro do mercado da saúde. Algo bem interessante, quando nós falamos do mercado da saúde, se nós pensarmos no escopo somente médico, por exemplo, os médicos têm um histórico de endividamento. Por mais que tenham um faturamento alto, eles têm esse histórico de faturamento, mas junto com isso, endividamento. O doutor vê esse cenário em resposta a essa falta de gestão empresarial e foco somente na parte técnica? Total. Antes de eu dar mentoria, eu já cheguei a gerir uma carteira dentro do banco de só De médicos. médicos, é. E então o número que eu vi lá atrás continua, porque, né, o analfabetismo financeiro faz com que isso aconteça. Quando eu olho para o comportamento médico, eu não sei se o plantão, longas cargas de trabalho faz com que ele se torne uma pessoa muito consumista, mas de fato eles olham muito para o faturamento, mas não olham para as despesas. E aí a gente percebe que faturamento é somente ego, porque o que importa é a lucratividade. Com certeza. E aí, essa visão que ainda tenho trabalhando em disseminar, tanto que quando eu falo em promessa, é aumento de faturamento líquido, que é o que interessa para o empresário. Então, a gente ainda está elevando o nível de consciência, porque de fato eles estavam fazendo isso. E o que eu percebo muito, inclusive dos médicos, muitos ainda continuam fazendo plantão para pagar a clínica, o que não faz sentido. Sei. Né? Hoje o plantão está pagando bem menos do que pagavam né, anteriormente, e hoje eles nem conseguem ter uma percepção, porque não tem um planejamento financeiro, porque não faz um diagnóstico da sua clínica, para entender que trabalhar mais não significa ter mais dinheiro, não significa ter mais lucro. Com certeza. Doutor, há uns anos atrás, eu recordo que eu passei por esse processo de que
de realizar plantões para pagar uma operação que eu tinha. E eu tinha aquela falsa imagem que eu estava tendo lucro, quando na verdade não. Quanto mais pacientes eu recebia, eu estava criando um cenário de colapso É financeiro. isso. Só consegui colocar os pés no chão quando eu chamei uma gestão terceirizada e me mostraram de uma maneira racional a real situação que eu estava. Hoje, com uma gestão completamente separada entre o Daniel, o técnico, e a gestão financeira da minha organização, realmente estou tendo um resultado bem interessante, mas separando. Separado. O doutor vê que os profissionais de saúde têm dificuldade de separar a pessoa física deles da operação? Sim, muito por conta de uma questão que se tornou também, porque dentro da classe médica, como ainda assim é uma profissão que exerce uma certa autoridade no Sim, país, né? Quando você pergunta para a mãe, o que o seu filho vai ser quando crescer? Ah, eu quero que ele seja médico. Mas essa realidade, né, da autoridade não está refletindo no financeiro. Hoje eu tenho esteticista ganhando mais que médico, sim. porque ele aprendeu a ser empresário, né? Eu tenho esteticista hoje gerenciando várias clínicas e o médico ainda está lá naquele momento. E aí tem uma questão que eu gosto de citar, que é muito a questão do que se formou através disso, o famoso ego. É meu negócio, é minha clínica, é meu dinheiro. E aí a gente tem que trabalhar de novo o nível de consciência que o dinheiro da clínica não é do médico, não é do profissional. Dinheiro da Perfeito. clínica é da clínica. Por isso que tem a sua retirada de prolabore, participação de lucro, e a empresa por si só tem que ter seu caixa para se tornar sustentável. Porque a função de uma empresa é deixar legado, é crescer, é trazer lucro, é resolver mais dores, não é isso? Do Sim, com público que o certeza. procura. Então, existe sim um grande problema de nível de consciência dessa classe da saúde. A estética não está diferente, eu acho que até por conta do nicho acaba se seguindo por isso, né? E tem um perfil muito bacana. Quando entra um mentorado, né, dentro do meu programa de acompanhamento, e ele é administrador e comprou a clínica como negócio de empresário. Mas o médico não. O médico, ele foi, abriu o seu consultório, contratou uma secretária que é uma mocinha legal, honesta, Aham. e quer fazer quer fazer do atendimento. Só que ele só esqueceu que se não vender, se não prospectar, ele não vai ter cliente. E você abrir um negócio, você já abre o mês negativo, Com não certeza. é? Doutor, algo bem interessante. O senhor vê que na formação da saúde tem este gap que seria necessário inserir para o profissional da saúde formações específicas em contabilidade, em gestão, administração? Com toda certeza. Eu, na verdade, eu até fico me perguntando aonde foi que o MEC ainda não analisou as estatísticas do financeiro desse, né, desse público, porque não tem conteúdo empresarial dentro de uma faculdade de medicina, de estética, de farmácia, Correto. de biomedicina. Porém, eu arrisco dizer que 95% de pessoas que saíram de uma graduação e de uma pós-graduação eles se tornaram empresários e não CLT. Até Sim, com por isso certeza. que eu tenho um projeto que a gente está lançando, que é uma pós-graduação voltada exclusivamente a esses pilares que não foram trabalhados. Né? Que vem da mentoria e que a gente está tendo um resultado bacana. E eu tenho plena convicção que esse MBA vai trazer, de fato, os pilares fundamentais para que eles prosperem. Doutor, algo bem interessante. Hoje nós estamos falando no Making Off e o senhor comentou com muita propriedade em relação a uma pós-graduação que está sendo formatada e direcionada diretamente para esse público. O público já trabalha muito bem na parte técnica, mas que em muitos momentos ele acha que tem uma lucratividade, ele acha que está bem, mas na verdade estava que nem eu no passado, em um colapso financeiro, apenas plantões para pagar as contas de uma clínica. Como vai ser formatado essa pós-graduação sua? Bacana. Esse MBA veio desenhado através do livro que eu Perfeito. escrevi, baseado no resultados que eu tive com os meus mentorados. Então, eu, né, pensei em alguns pilares, baseado nos relatos de dores e também de desejo. Sim. Então, a gente compilou tudo isso e desenhamos uma grade
para que, de fato, ele, além de ser um excelente harmonizador, ou, enfim, ele, né, porque eles esculpem uma pessoa como ninguém, não é isso? Sei. Mas eles não estão sendo bem pagos por isso. Então a gente vai trabalhar o nível de consciência para que ele possa fazer seu planejamento financeiro, para que ele possa fazer a venda, para que ele possa entender como o marketing tem que funcionar, porque também existe um grande estigma dizendo que Instagram tem que vender. Então a gente vai trazer o nível de consciência para que depois a gente possa trabalhar esse nível de consciência dele e criar processos efetivos que possam dar liberdade financeira e que ele pare de trabalhar no achismo. Porque hoje acontece muito isso. Ele vai numa feira, ele vê o professor falando e ele quer aplicar aquilo lá que o professor dele está falando na clínica dele. Só que são realidades diferentes. Sei. Às vezes eu costumo dizer que até o professor que está lá, às vezes está achando que está faturando, também não está. Com certeza. Doutor, algo bem interessante que você colocou em relação a processos. Eu vejo que em muitos momentos o profissional ele é conduzido por uma sensação de desejo pessoal, alguns de ego, ou seja, ele vê o avatar no Instagram apresentando um carro novo, ele pelo ego dele, ele acaba desejando esse veículo e esquece que o patrimônio da empresa é da empresa e o dele é completamente distinto. Talvez naquele momento não seja o momento adequado para ele comprar aquele veículo, mas pelo avatar que ele vê pela internet, ele vai lá e ele faz isso. O senhor vê que há uma necessidade de ensinar processo também para as pessoas, porque na faculdade, por exemplo, Muito eu, obrigado. eu não aprendi, muito obrigado, eu não aprendi em relação à ideia de processo. Aprendi muito bem a parte técnica, como realizar uma analgesia, contudo, a ideia de processos administrativos e separação do Daniel profissional da parte corporativa, isso foi zero. Isso não existiu. Mas o senhor vê que há uma resistência do profissional para não aceitar essa separação ou eles estão percebendo já? Olha, eu diria que o dono de clínica que já tomou algumas, já passou por algumas dificuldades, eles vêm pela necessidade, porque entenderam que aquele caminho não Perfeito. estava funcionando. O novo ainda não está entendendo isso, por isso que a gente tem que começar a trazer questões educacionais de falar para ele, opa, volta aqui um pouquinho, vamos aprender a fazer negócio para que ele possa de fato, e o processo é fundamental para que ele otimize o tempo dele, para que ele tenha padrões estabelecidos para os funcionários dele, para que a clínica não dependa exclusivamente dele para funcionar, porque hoje, se a clínica depende exclusivamente dele, ele é uma bomba relógio. Se ele vier a faltar, a clínica quebrou. Sim. Se ele for viajar, a clínica não tem faturamento aquele mês. Então, o processo é nada mais, nada menos do que a gente colocou, né? A gente fala muito do POP, inclusive, né? De criar um procedimento operacional padrão mesmo. Como que a clínica tem que funcionar, como que a clínica tem que receber seus pacientes. Isso começa desde a limpeza. Né? Desde a limpeza até mesmo a parte de venda, a parte de finanças, todos têm que falar a mesma língua. E eu só reconheço um bom líder quando a empresa trabalha sem ele. Com certeza. Porque se nós pararmos para pensar, grandes corporações de 100 anos, 200 anos, elas não ficaram atreladas à imagem do líder. E eu tive que fazer um trabalho pessoal muito forte, por exemplo, nas minhas operações, pensando sempre a ideia do coletivo, o Daniel apenas parte. Não como aquela ideia de ícone que se tem, porque o ego faz isso. É, Porque se você morre ou você acontece alguma coisa que pode acontecer, a operação parou. total. Eu vou lhe dar um exemplo. Há 3 anos atrás, eu fui acometido de um infarto. Eu infartei. E permaneci um período afastado das atividades. Eu fico imaginando, se as atividades tivessem centradas somente no Daniel, tinha encerrado tudo. Exato. E se pensasse, e se eu tivesse morrido, por exemplo? Você tocou num ponto que eu falo no outro livro meu sobre a questão de patrimônio. Inclusive, Daniel, tem muitas empresas, donos de clínicas, que não têm um seguro de vida, um seguro de acidentes pessoais, uma previdência. Então, no momento como esse, a sua clínica não está faturando, você não tem um plano que possa te Sim. manter ali, sua vida acabou. Então, é muito mais fácil arrumar o telhado antes de chover, não é Com isso? certeza. Doutor, o senhor também dá dicas
e dar direcionamentos para o profissional se preparar para a gestão de crises, porque todos nós pensamos sempre que os procedimentos eles vão ir muito bem, que é uma coisa normal que se espera, se planeja muito para isso, mas nós temos que estar preparados também para termos crises. Exato. Eu costumo dizer o que só não vai ter intercorrência quem não trabalha. Qualquer pessoa que vá trabalhar, por mais que trabalhe primando para evitar, ele vai passar por isso. E eu aprendi com essa empresa que eu contratei em relação a ter esse fundo específico para momentos de intercorrência, momentos graves e crises que podem acontecer em qualquer operação. O senhor também ensina esses profissionais como gerenciar? Sim, isso é muito importante. Inclusive, eu também falo muito da questão de compliance, porque tem muitas pessoas que vão fazer programas de tratamento, não faz um contrato com o seu cliente. Teve uma clínica que, inclusive, foi muito absurdo o que aconteceu, que eles tinham um espaço reservado para pessoas famosas, que era no Rio de Janeiro, e Aham. ele atendia muitas pessoas famosas e tinha um espaço reservado para não sofrer assédio de outras pessoas e tal. E aí teve uma situação que a secretária foi lá pedir um autógrafo para aquele rapaz. Então, eu fiquei me perguntando, será que ela foi direcionada? Porque né, é um ambiente dele. Sim. Muitos não gostam nem de divulgar alguns procedimentos que estão fazendo. E, por sua vez, era um procedimento de harmonização íntima. Olha que situação. Então, e as pessoas não têm essa noção. Não têm, elas agem muito no impulso, sem entender. Então, será que tem termo de autorização de imagem? Será que tem contrato de prestação de serviço, do programa que vai ser feito, da responsabilidade minha, mas também da responsabilidade do paciente? Porque, às vezes, acontece aquilo, né? A pessoa vai lá e faz um programa de emagrecimento, vai na padaria e come um bolo de pote. O que não faz Concordo. sentido, não é isso? É a mesma coisa do que você pagar uma academia e não ir e achar que vai ter resultado. Então, porque aquilo dá um alívio mental para aquela pessoa, mas de fato, só que nós, como profissional, temos que cuidar. Foi agora exatamente sobre isso lá. Imagina você fazer um tratamento de melasma num paciente e não prescrever para ele um protetor solar adequado para a pele por conta do procedimento que ele está fazendo. Aí ele vai na farmácia, pega de um balconista um determinado protetor solar, vai destruir todo o tratamento e ele não vai falar mal do protetor solar. Ele vai falar mal do Daquele, profissional. com E ele certeza. não está errado, porque o profissional tinha que instruir. Deveria orientar, com certeza. Né? E não somente orientar, fazer assinar termo, para que ele entenda que ele está fazendo um procedimento e que tem algumas particularidades que ele precisa tomar cuidado. Então, eu entro muito nessa parte, até porque a gente fala muito também sobre a experiência do cliente dentro da clínica. E isso vem para promover, de fato, né, a responsabilidade entre as partes, para que a conversa fique clara, para que a conversa fique escrita, até porque palavras o vento leva, Concordo não é? plenamente. Então, eu me resguardo em cima disso. Algo que o doutor comentou e que é muito importante, eu gostaria até de salientar um pouquinho mais, em relação ao que? O POP. Doutor, o POP já me auxiliou em muitos momentos. Eu costumo, pelo menos, uma vez ao trimestre, parar com a minha equipe e bater todo o POP com eles. Porque as pessoas têm muito medo. Ai, a fiscalização. A vigilância sanitária está chegando. Eu vou ter fiscalização. Se você tiver uma equipe que conheça o seu POP, que tenha acesso às informações claras, transparentes, uma comunicação fluida, não há por que temer. É isso. Porque ali são diretrizes específicas. Eu costumo pensar que é o quê? É o checklist do capitão. Antes de decolar, ele tem que saber que tem que fazer A, B, C, D. E na clínica é a mesma coisa. É sobre isso, né? As pessoas elas têm uma motivação errada em pensar em ter a documentação que a vigilância vai pedir. O correto é a documentação que me protege e que Sim. define o meu dia. Porque senão eu passo a maior parte do dia ocupado ao invés de produtivo. A gente fez peguei uma pesquisa do Ministério do Trabalho que funcionário CLT, você contrata 8, ele trabalha, na verdade, 5 horas. Concordo. 3 horas é perdida entre Instagram, entre conversa de corredores, entre temas improdutivos. Então, e aí se a gente não tem um checklist, um documento onde o funcionário tem que seguir, eu nem consigo otimizar o tempo dele. E tem clínica que o funcionário nem sabe o que é POP, tá? Já passei por esse tipo de situação. Acredito. Tá? Então você contrata um funcionário, você vai lá e fala assim, senta aqui com a pessoa e aprende. É totalmente errado. Aí você não sabe o grau de motivação dessa outra pessoa, né? Porque na sua frente é tudo lindo, tudo maravilhoso.
A gente só conhece os bastidores depois, né? Com Então, certeza. as pessoas falam, essa geração Z tá ruim de contratar. De fato, tá mesmo. Mas é importante a gente também cumprir o nosso papel como gestor. Cadê o onboard desse funcionário? Cadê o treinamento? Cadê o checklist? O acompanhamento para ver se ele está evoluindo? Porque se ele não estiver me dando payback, eu também tenho que desligar de fato. Eu treinei, capacitei, dei material, dei ferramenta, o cara não está evoluindo, ele está no lugar errado. Aí a pessoa fica, melhor com ele, pior sem ele. Então, assim, é algumas coisas que a gente de fato tem que mudar. Gostei muito da colocação dessas gerações. Eu sou dos anos 80. Então, sou de uma outra. Somos. Então, somos de uma outra geração. A nossa geração ainda lia livros físicos, tudo. E eu lembro de um livro chamado A Arte da Guerra. A arte da guerra. Tem uma Isso. arte da guerra para clínica. Eu Tem, vi agora. incrível. E Alguém eu reescreveu. lembro que Sun Tzu falava o quê? Ele ensinou 3 concubinas. E as concubinas, elas aprenderam, ele executou, direcionou, ensinou, fizeram brincadeiras, ele ensinou de novo, fizeram mais brincadeiras, ensinou de novo. Na terceira vez que ele ensinou e elas novamente brincaram, ele puniu. Eu acho que em muitos momentos nós temos temor a desligar um funcionário, a punir um funcionário. Eu sou favorável ao que? A ensinar, a orientar, a mentorar, a pegar pela mão e a auxiliar. Mas chega um momento que você tem que punir também. Tem que ter a coragem de Sim, falar: o processo nosso encerrou. é isso. Agradeço, mas encerrou. É. O que que acontece, né? As pessoas têm um hábito de romantizar algumas situações. Não, eu não vou punir o funcionário. Você tem que punir, inclusive, seu filho, se o seu filho não estiver andando dentro dos seus valores, Sim. não é isso? Então, gestão de pessoas não é psicologia. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Gestão de pessoas é o fazer aquela pessoa fazer bem o que ela está fazendo, aprender mais e performar. Não é psicólogo, Concordo. né? Então, dentro da nossa empresa, não tem, minha empresa, aqui eu trato todo mundo como uma família. É errado. Fica 2 meses sem pagar ele para você ver se é família, né? Família você tem em casa. Sim. Agora, dentro da empresa, né? Eu tenho funcionários. Os funcionários vêm do quê? Funcionar. Se não está funcionando, não é funcionário. Então, assim, a gente tem que, de fato, direcionar e trazer essa visão para o funcionário, que é assim, eu te contrato para fazer um serviço, você faz e você recebe por isso. Ponto. Né? Se a gente Sim. conseguir estabelecer outras relações, ótimo, mas a gente tem que tomar cuidado com o nível de amizade, porque às vezes a pessoa abre a vida pessoal para funcionário, é umas coisas assim que é puro amadorismo. E algo bem interessante, doutor, que eu acabo passando um pouquinho em cada local, viajando, e eu noto que essa parte da proximidade com o colaborador se criou muito essa coisa de, nós temos que ter um comprometimento assim, um pouco mais afetivo, um pouco mais fluido, e se confunde o quê? Se confunde a fluidez de comunicação, que ela é necessária a comunicação, contudo, nós temos que saber separar. Separar aonde existe o empresário, o gestor e o colaborador do Concordo? processo. É isso. Porque se você trata como família, você não tem coragem de falar não faça, encerramos o processo neste momento, você não faz mais parte da equipe e você vai levando. Ó, eu tive uma médica mentorada, a doutora Naisa, muito querida, e ela teve uma dificuldade gigante, porque a secretária dela, que fazia tudo, inclusive o financeiro, estava recebendo mais que ela. Acredito. Que Por- abraço as contas, né? Exatamente, estava recebendo mais que ela tinha uma percepção que estava difícil, estava difícil, estava difícil. E aí, quando a gente foi fazer a conciliação bancária, eu falei, doutora, você não está recebendo o salário da clínica. Você está colocando o salário na clínica. Ela estava pegando de uma outra clínica e passando para essa. Sim. Enquanto essa outra estava tirando seu salário mensal todo mês, fazendo home office, com algumas dificuldades de gestão. Então foi onde a gente, de fato, otimizou inclusive isso. E hoje a gente tem várias tecnologias que podem nos trazer indicadores para que a gente possa ter um acompanhamento. Porque o acompanhamento, sim, tem a questão comportamental, mas tem o número. Né? Eu acompanho o número, então o número fala mais que 1.000 palavras, não é isso? Concordo. Então, se eu tenho um número, eu tive minha pessoa falando pra mim, eu gosto demais de trabalhar aqui, nossa, eu dou maior força pro doutor, que não sei o que, eu falei assim, vamos ver isso através dos números. Perfeito. E não era uma verdade.
Inclusive, ela estava inadimplente porque ela fazia procedimento lá e não estava pagando fazia 2 anos. Entende? Então a gente não pode romantizar. O negócio é para dar lucro. Negócio, eu tenho que acompanhar indicadores e ver aonde está sendo, ou não estou vendendo, ou eu estou vendendo e também estou gastando muito. Então eu tenho que fechar a torneira do gasto e expandir o meu canal para vender mais. Essa é a funcionalidade, porque com isso, vendendo mais, eu tendo mais caixa, eu posso comprar mais equipamentos, eu posso contratar mais pessoas, eu posso estar fazendo, de fato, a minha empresa crescer. Doutor, para ter uma ideia, essa empresa terceirizada que eu contratei para acompanhar os processos meus, eles me mostraram uma verdade que eu nunca imaginei. Antes eu achava que as cirurgias de prazo maior, elas eram muito mais lucrativas para mim. E eles me mostraram que eu estava dentro de uma miopia. Porque eu esquecia que essa cirurgia, com tempo maior e muito mais complexa, me exigia uma equipe maior, me exigia muito mais insumos, me exigia um período de hospital muito maior, o meu custo era enorme. Então me passava uma ideia de, nossa, eu estou faturando R$ 100.000 em X período, quando na verdade não. É Eu só. estava ganhando 5. Quando eu falo da minha tabela de precificação, eu faço o profissional relacionar todos os serviços, justamente para entender qual é o que está dando maior margem. Porque o que está dando maior margem é onde eu vou atacar, certo? Perfeito. Porque como é que eu posso dizer? Todo o meu empenho tem que ser em cima daqueles. Porque tem outros que eu não posso abrir mão que o cliente também procura. Mas eu não vou gastar energia com aquilo, eu não vou fazer campanha de tráfego, eu não vou fazer divulgação, Perfeito. porque isso aí vai. Hoje, dentro das clínicas de estética, eles mesmos estão depreciando tanto o trabalho deles que está ficando cada vez mais difícil para eles mesmos. Hoje tem um famoso dia, né? O Laser Day, Lavian Day, Essa Botox conta aí. Day, não é Nossa, isso? E aí, quando você vai ver, o cara, quanto mais ele vende, mais prejuízo ele tem. Porque ele deprecia tanto o valor, e a gente sabe que vender barato também vai resultar na qualidade inferior. Não tem como. sim, com Qualidade é certeza. uma coisa, não dá para você oferecer uma coisa. Falando da toxina. Hoje tem muita gente usando toxina coreana aí, sem Anvisa para poder chegar nesse valor. Então eu estou prometendo risco. Então, e a gente tem um dado estatístico muito importante. Em 3 anos, o aumento de intercorrência na estética aumentou em 67%. É muita coisa. É aquele profissional que fez um cursinho de 48 horas e está saindo fazendo lift aí por aí. Concordo. Né? Então, de fato, eu sou a favor da fiscalização, sim, porque um procedimento estético, por mais básico que seja, uma intercorrência pode levar à morte, então não é algo que você deve, né, fazer em qualquer profissional. Então, eles com, né, produtos ilegais circulando, porque hoje em dia você compra no mercado produtos injetáveis até pelo Mercado Livre. Então, eu acho que tem que baixar a lupa mesmo e você tem que se pegar na qualidade, não no preço. Até porque cliente que vem por preço também vai embora por preço. Doutor, falando sobre intercorrência, eu gostei muito da sua colocação e eu vejo que o doutor não se detém tão somente numa parte mais tecnicista, mas tem uma visão mais ampla. Orienta o profissional com uma visão muito mais holística. E, doutor, por exemplo, neste momento que nós vivemos, um cenário que todas as pessoas querem ser magras. Magras, 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 e utilizam análogos de duplação. Os conhecidos monjaros da vida. E eu vejo a quantidade de pessoas que têm miopia nas clínicas comprando esses produtos, achando que estão tendo uma lucratividade enorme, quando na verdade não estão. Porque tendo uma visão muito fria, esse mercado é um mercado que nós trabalhamos com percentuais de 20%. É isso. Mais do que isso, é ilusão. Claro, se você estiver comprando produtos regulamentados, emitindo nota fiscal, comprando produtos regulares no Brasil, não há possibilidade maior. Eu assisti uma palestra, gosto muito de YouTube, onde a pessoa falando de 80%, 90% de lucratividade Nossa, meu quando você Deus. partida, isso é uma coisa ilusória. Não fecha. É impossível. A não ser Total. que tenha vindo do Paraguai, coisas assim. Então, mas vamos partir do princípio legal, né? A gente tem que orientar o profissional a procurar qualidade, a procurar a segurança e a procurar o que é legal, né? Essas curvas eu não gosto de orientar,
porque é onde a gente vê essa reincidência, esse aumento de intercorrência tão grande. De fato, essas canetas milagrosas estão trazendo dois problemas e que o profissional não consegue ver. Primeiro, vamos pensar que uma pessoa que engordou, ela não engordou do dia para a noite. Sim. E não faz sentido ela querer emagrecer do dia para a noite. Né? Tem um processo. E o que está gerando? Flacidez. Aí a pessoa não tem dinheiro para fazer uma cirurgia, e aí ela estava descontente em estar acima do peso. Aí fica descontente, percebe que é uma onda de consumo que não tem nem lógica, porque só mudou o problema. Agora, olha que legal quando o médico, o profissional da área da estética pensa no ser humano de forma até mesmo integrativa, onde ele transforma a vida do paciente numa qualidade de vida. E ele também rentabiliza mais com isso. Eu falo muito da trilogia, né, de limpar o paciente, de nutrir o paciente, de tratar o paciente. Então eu vou gerando uma consciência no paciente quando eu estou limpando, fazendo um detox, uma desinflamação, até porque a gente sabe que uma pessoa inflamada, o resultado dela vai ser, né, bem inferior a uma pessoa que está nutrida, tudo certinho. Por exemplo, eu vejo profissional, eu vejo lá, né, faz toxina, tal. Eu falo para ele, como que você, né, até vou deixar o recado, pessoal, como que vocês vendem toxina sem saber se o seu paciente está com deficiência, por exemplo, de zinco e vitamina C? Não vai ter resultado. Como que eu saio vendendo, venha fazer bioestimulador por tal preço, se a pessoa não está produzindo monômeros, né, não tem monômeros para produzir colágeno? Então é muito superficial. Agora, se eu entro com um programa, né, quem trabalha com ozônio, ou quem trabalha com injetável, enfim, de desinflamar o paciente, o que vai um tempinho também, eu vou mudar o quê? Eu vou mudar até o ritmo de vida dele, porque eu não estou tratando só de uma carinha bonita, como diz o ditado. Eu estou melhorando o sono, eu estou melhorando a produção de hormônio, eu estou melhorando a qualidade de vida, a disposição. Então, é sair um pouco da estética fútil e cuidar da saúde de fato. Você melhora a imunidade. Então, se a pessoa segue essa trilogia, ela vai conhecer, inclusive, melhor o paciente. Ou seja, diminui o risco de intercorrência. Se eu conheço a pele do paciente, se eu conheço, né, como que esse paciente está. Eu tive uma paciente que foi fazer um tratamento numa clínica, e dentro desse programa de tratamento, né, o programa era só realmente o aumento de bumbum lá que ela queria fazer, tinha vitamina B12 junto. E ela tinha um sério problema com vitamina B12. Ou seja, saiu com o bumbum indo e a cara destruída. Por quê? Porque não foi feita nenhuma anamnese correta. Então, o imediatismo hoje está fazendo com que as pessoas fiquem como você falou, né? Elas estão cegas. Eu preciso pagar o boleto, E esse papinho, esse romantismo, eu quero transformar a vida de pessoas, é mentira. Você quer ganhar dinheiro para pagar boleto. Concordo. Então a gente não pode romantizar. A gente vive no mercado capitalista, tá tudo certo, só que boleto você vai ter todo mês. Então não é inteligente atender o cliente de qualquer jeito para receber só aquele dinheiro. É inteligente você tratar o paciente para gerar recorrência, para ele depender de você e vir até você por diversas vezes. Porque aí eu fidelizo, eu peço indicação, eu gero escala, porque daí eu começo a ofertar, né? Eu estou tratando hoje do abdômen, amanhã eu estou tratando do rosto, depois eu estou tratando do bumbum, enfim. Aquele cliente fica comigo por quê? Porque ele entendeu que, de fato, eu estou olhando para ele de uma forma integrativa, de uma forma humanizada, de uma forma personalizada. E, doutor, algo bem interessante que você colocou, a ideia das formações de final de semana é que as pessoas já se colocam como especialistas e não querem passar, como lá no passado nós fazíamos, pelo processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem ele tem que ser, em muitos momentos, doloroso, nós temos que nos dedicar, por mais que as ferramentas tecnológicas existam hoje e auxiliem muito, mas nós necessitamos passar pelo processo de ensino. Eu ainda sou da época que nós estudávamos os métodos de aprendizagem, Howard Gardner, e nós estudávamos esse método de aprendizagem e nos adaptávamos qual seria o melhor método aplicado para mim, para que eu pudesse aprender. Hoje em dia não, hoje você vê no YouTube 2, 3 horas e já automaticamente especialista. Faleceu uma senhora em São Paulo, semana retrasada, e eu gravei um vídeo sobre essa intercorrência, e ela faleceu por quê? Ela fazia a utilização
de canetas de emagrecimento, de ser batida, e ela buscou uma clínica para aplicar enzimas. O que aconteceu? A Nossa. profissional, como somente sabia que a caneta emagrecia, mas não conhece a parte de fisiologia humana, esqueceu que se você juntar hormônios intestinais, que é o GLP-1 e o GIP, e colocar enzimas, você vai ter um quadro hemorrágico severo. Nossa, O que gente. aconteceu com a senhora? Teve uma intercorrência severa, quadro hemorrágico, hospital, não conseguiram reverter, faleceu. Então, aí se tenta buscar, tá, mas quem é o culpado? Quem aplicou o análogo, quem aplicou a enzima? E aí eu penso o que, doutor? Nós temos que pensar no ser humano como um todo, É com uma isso. visão holística. Não somente a pessoa que aplica a enzima, não somente a pessoa que trabalha com o análogo, mas compreender o que faz o análogo. Qual é a efetividade no análogo e uma visão sistêmica. Eu participo do grupo de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. E nós estamos falando em relação a como o análogo de duplação pode afetar o Alzheimer, por exemplo. E as pessoas. Alzheimer? Mas como se a caneta de emagrecimento me auxilia no Alzheimer? Mas qual é a linha desse trabalho? E isso eu não vejo mais. Eu vejo a pessoa do Instagram dançando, pulando, dizendo. Né? E infelizmente o que entretém, né, o que diverte várias pessoas dentro de uma rede social são essas dancinhas, essas coisas, e a gente sabe sobre isso, né, como é que funciona, como que o marketing tem funcionando, mas a gente esquece de fato de olhar para a pessoa. Eu acho assim, por exemplo, vamos pensar no Laser Day, onde eu encho a minha clínica lá de pacientes, que tem orgulho disso, né, clínica lotada. Que tempo que eu tenho para fazer uma anamnese? Sim. Rodrigo, é só um laser. Tem laser queimando. Tem CO2 aí queimando as pessoas. Ainda o laser, então, quase saiu do mercado. Porque o aparelho é ruim? Não, porque a pessoa não sabe usar. Comprou, viu o vídeo no YouTube e vou fazer. Ainda quero Concordo. receber por isso, né? Doutor, eu sou da época que se usava o laser para quê? Para a gestão vascular. Depois que migrou para a parte estética. Não que eu esteja muito velho, mas eu sou dessa época ainda se usava para a parte vascular. E eu critico muito algumas abordagens com laser. Por quê? Porque eu pergunto para o profissional, nós temos dois tipos de morte. Uma morte que vem de dentro para fora e de fora para dentro. A pulpitose e a necrose. E eu me deparo com pessoas que sequer sabem de que é pulpitose ou necrose. Como trabalhar com laser? É isso. Então, hoje nós estamos muito vendo o melhor do Instagram, assim, a pessoa que divulga mais, mas na verdade, tecnicamente. Mas o que acontece dentro do Instagram, né? Qual que é a estratégia? A estratégia é o emocional. Né? Coisa milagrosa, fique rico em 2 dias, não é Sim. isso? E só que a pessoa não conta que tem um processo antes para que isso aconteça. Concordo. E as pessoas vão nessa doce ilusão, entendeu? Elas acham que vão assistir um vídeo no YouTube e vai ficar rica. Né? De repente até fica, enfim. Mas não é por aí. Né? Quando a gente fala de números, quando a gente fala de casos, a gente tem que estudar com profundidade. O laser hoje, as empresas de tecnologia estão investindo sempre em equipamentos mais modernos, mas também mais agressivos. E se eu não tenho um know-how do básico, vai acontecer exatamente isso. Tem gente vendendo equipamento, foi até engraçado que eu fui numa clínica e a mulher, vou fazer para você aqui uma clipólise aqui de placa, tal, porque eu estava falando para ela que estava com uma flacidez e tal. A hora que eu vi ela fazendo, e eu sei como o equipamento funciona, porque eu sou speaker de uma grande marca e era o equipamento dessa marca, eu falei para ela, é sério que você está fazendo isso com as pessoas? Eu falei, não, estou fazendo. Você não está aplicando corretamente. Está totalmente errado. Ou seja, não está dando resultado. Justamente por isso. Porque não entendeu, não entende de fisiologia, não entende do mecanismo, não entende dos joules que tem que ser utilizado, porque tem tudo isso. E aí sai comprando equipamento e acha que vai... E sou especialista. Faz uma foto de antes e depois lá, às vezes até edita, e sou especialista. Então, infelizmente, né, as pessoas estão vulgarizando muitas coisas por conta do imediatista, só que tem resultado, né, olha o emagrecimento, você gera outro problema. Emagreceu? Ótimo. Mas e você faz o que com a cicatriz? Você faz o que com a pele? Concordo. Doutor, para deixar uma última mensagem, qual seria a mensagem que o senhor daria para os profissionais da saúde?
Bacana, né, dar um recado aqui para o pessoal. Eu entendo que vocês, como técnicos, como especialistas, são capazes de esculpir uma pessoa. Porém, se olhe, né, para a empresa que você está criando, se olhe para os funcionários que você está deixando como legado, para o método que você está utilizando, para que, de fato, você tenha dois resultados: a transformação do seu paciente, mas a transformação também do seu negócio. Afinal de contas, negócio sustentável tem que ter rentabilidade. Então, se eu quero transformar mais vidas, como a maioria me traz isso, não tem como transformar sem recurso financeiro. Então, se dedique, tem após aí, né, lançando aí para esse momento aí, pode me procurar para a gente trazer mais explicações de conteúdo, mas não dá para o empresário estar na cabine e a cadeira da estratégia está vazia. Você tem que estar na cadeira da estratégia porque é lá que está o dinheiro. Doutor, foi um grande privilégio recebê-lo no podcast do CTA. Muito obrigado por suas dicas, aprendi muito com o senhor e estamos sempre à sua inteira disposição. Eu que agradeço. Agradeço também pela oportunidade de estar, né, fazendo a pós pelo CTA. Eu acho que vai ser um grande marco aí na vida dos profissionais e a gente vai mudar as estatísticas que a gente vê hoje aí sobre esse tema de gestão. Muito obrigado. Obrigado.